Olá, pessoal. Um bom dia a todos e a todas, né? Estamos hoje aqui propondo uma roda de conversa para a gente conversar um pouquinho sobre racismo ambiental. Iremos todos nos apresentar e apresentar a proposta da apresentação. E eu sou Isaac Viana e vou passar a palavra para minhas colegas. Eu sou Jaqueline, do quarto semestre de enfermagem. Eu sou Jesuína, do quarto semestre de psicologia. Estamos aqui para dividir um pouco de conhecimento com vocês. E eu sou Laura, do terceiro semestre de enfermagem. Então, gente, vou compartilhar aqui com vocês. A gente fez mais ou menos um guia de apresentação, porque para ficar uma coisa dinâmica, né? Uma roda de conversa, onde a gente vai intercalar as falas e tudo mais. E aí, em alguns momentos, a gente vai tirar a apresentação, colocar novamente. Mas a gente espera, assim, que fique uma coisa bem dinâmica e que todos gostam. Então, nosso tema escolhido foi racismo ambiental, e daqui a pouco eu apresento o componente para vocês. E logo de começo a gente traz uma frase. Os seringueiros, os índios, os ribeirinhos há mais de 100 anos ocupam a floresta. Nunca a ameaçaram. Quem a ameaça são os projetos agropecuários, que os grandes madeireiros e as hidrelétricas com suas inundações criminosas. Chico Mendes. E aí depois a gente pode estar retornando a isso, né? Mas somos alunos da Universidade Federal da Bahia, mais especificamente do Instituto Multidisciplinar de Saúde, e aí a gente está fazendo essa apresentação para o componente INSB 75 de Educação Ambiental, pela professora Helene Rocha, e como nos apresentamos, eu sou Isaac Viano, do curso de Medicina, Jaqueline Santos, do curso de Enfermagem, a Jesuína Guiar, do curso de Psicologia, e a Laura Santos, do curso de Enfermagem. E aí a gente vai estar fazendo uma rápida apresentação para todos. E aí a gente vai abordar mais ou menos, né, essa forma de organização para facilitar um pouco a compreensão e dinamizar a nossa apresentação. E a gente vai ter uma rápida introdução, os impactos provocados pelo racismo ambiental, a gente vai fazer uma contextualização desse assunto, e aí a gente vai abordar temas de combate ao racismo ambiental, que a gente acha de extrema importância falar disso nesse momento. E aí a gente traz algumas coisas visuais, né, que a gente acha de bastante impacto, e aí a gente traz essa charge que representa a pandemia, e aí representa bastante as questões indígenas, né? E aí a gente tem os povos indianistas, no meio de uma pandemia, sofrendo com agronegócio e com o vírus da Covid, que a gente sabe que foi um povo bem afetado. E aí eu peço até perdão quando eu trago o termo indianistas, né? Porque a gente sabe que cada povo indígena tem sua etnia, e é importante a gente salientar isso. Mas é importante a gente mostrar também como que a pandemia afeta diferentes grupos sociais, e como que isso afeta no seu modo social, no seu modo cultural, e que impacto isso tem. E aí, durante a apresentação, a gente vai acabar discorrendo muito sobre isso. E aí a gente tem a introdução, que eu vou passar a palavra para a nossa amiga. Então, o que é racismo ambiental e o que racismo tem a ver com o meio ambiente? Bom, o termo surgiu em 1981 pelo pesquisador e doutor Benjamin Franklin Chaves Jr., e ele pesquisou a relação de despejos feitos em áreas habitadas por negros. Isso ocorreu na década de 80, e essas comunidades, que eram majoritariamente negras, elas sofriam políticas diferentes quando comparadas a comunidades majoritariamente brancas. Como também eram construídos aterros próximos dessas comunidades brancas e próximo de comunidades negras e longe de comunidades brancas. Então, tudo isso foi chamando a atenção de lideranças negras,
que foram apurando essas práticas, essas políticas comparativamente diferentes, e eles foram criando uma visão mais clara do que estava acontecendo. Então, esse termo veio com essa visão do que realmente estava acontecendo. E o racismo ambiental, ele está intrínseco, ou seja, está intimamente ligado, relacionado a populações discriminadas por causas sociais. E essas populações, elas estão sujeitas a viverem em situações de vulnerabilidade, como, por exemplo, viverem em locais propensos a deslizamentos, sem saneamento básico, sem acesso a serviços públicos, onde é próximo de indústrias tóxicas. E então o racismo ambiental, ele significa deixar as pessoas em vulnerabilidade e criando um paralelo entre desigualdade ambiental e racismo ambiental, porque onde está um, o outro está ali junto. E o ambiente em que nós vivemos, ele é decisivo para que nós tenhamos melhores condições de vida. E é isso que Laura vai trazer um pouquinho para a gente. Mas antes, deixa eu só interromper aqui, né? Porque é bem isso a roda de conversa. E aí a gente, dentre esse processo de contextualização, né? Esse termo acaba surgindo aí nos Estados Unidos, principalmente, trazendo debates acerca do racismo ambiental e de quem ele afeta. No Brasil, essas discussões, a gente está bem atrasado, porque no Brasil a gente tem diversos problemas sociais, e aí, por exemplo, os movimentos negros urbanos não tiveram tempo de trazer essas discussões ainda para jogo. E aí, o que, que a gente tem? A gente tem o levantamento desse tema pelos movimentos sociais camponeses e pelos povos camponeses, né? Por exemplo, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, que são pessoas que no Brasil vêm sofrendo muito com formas discriminatórias ambientais. E como que a gente dá esse nome, né? Então a gente precisa falar disso, que é uma questão assim histórica e todo um processo de contextualização que no Brasil a gente ainda não tem, de certa forma, discussões dentro dentro dos movimentos negros urbanos, porque a gente tem diversos outros problemas, não que esse assunto não seja importante, pelo contrário, é de muita importância, mas, por exemplo, existem coisas que urgem muito maior de ser faladas do que disso. E aí é só um panorama mesmo, e aí agora a Laura vai trazer um pouquinho de sua fala para a gente. Vou falar sobre os impactos do racismo ambiental sobre a população, essas populações tradicionais, de comunidades tradicionais, como os quilombolas, indígenas, as quebradeiras de coco-babaçu, enfim, a todas as comunidades que sofrem com racismo ambiental. Essa população ela irá sofrer um grande impacto racial, porque grande parte da população a qual sofre o racismo ambiental é a população negra. Então, a gente percebe que essa população já é uma população que, na sociedade em que vivemos, é sempre secundarizada, inviabilizada, ou seja, não dão a oportunidade dessa população ser vista, são invisibilizadas e essa população irá sofrer muitos impactos durante toda a sua vida. E dentre eles são sobre aspectos relacionados a todos os âmbitos da vida. Sobre a família, onde eles não têm muitas oportunidades de dispor de meios para promover uma melhor forma de convivência, um bem-estar, onde eles vivem em locais muitas vezes insalubres e quando têm que ser despejados dos seus lugares, porque grande parte desses familiares eles terão que ser expulsos dos seus lugares, porque os grandes agricultores do grande agronegócio tendem a expulsá-los, porque não querem que eles fiquem com o terreno, os locais onde já vivem há anos. E com isso só restam memórias de um tempo que se foi, onde eles são obrigados a irem para favelas, locais onde não há saneamento básico adequado, e essa população ela tende a sofrer muito. Desde muito tempo, essa população já sofre de diversas formas,
pelo preconceito, um conceito prévio anterior ao próprio conhecer a pessoa, onde acabam julgando indiscriminadamente e as pessoas sofrem muitos impactos. E na sociedade em que vivemos, já há uma grande diferença, uma grande desigualdade em meios de trabalho e profissão, onde eles ocupam os menores cargos e nas comunidades tradicionais, eles dependem da terra para a sua subsistência. Ou seja, é muito difícil para eles saírem de lá, porque eles sobrevivem com isso. E como manter a família, sendo que eles não têm a oportunidade de se manter, e essa incerteza de um futuro que poderá existir com a geração futura gera todo um desequilíbrio no sentido de que essa população ela sempre foi julgada e não é bem vista na sociedade. E o tempo todo tentam se tirar os seus direitos, sendo que essa população resiste há muito tempo, persiste desde os tempos coloniais, já vem sendo subjugada e diversos efeitos já ocorrendo em sua vida cotidiana, que já há os empecilhos da vida como um todo, que abarca todos nós, há ainda esses impactos que geram maiores iniquidades, tanto em serviços de saúde, onde eles acabam não tendo um bom acesso, na questão alimentar, onde eles não se alimentam, muitas vezes, da forma adequada, porque a renda não é suficiente para manter toda a família, e há também um impacto ambiental, onde essas pessoas, essas comunidades, toda a população, vê o seu ambiente sendo degradado cada vez mais. Rios sendo secados, madeiras, árvores sendo destruídas, e essa população ela tende a viver muito sobre dificuldades na vida. E toda essa injustiça ambiental, onde eles não têm seus direitos atendidos, gera uma dificuldade, porque mesmo que a justiça seja feita, se demora muito com o passar dos tempos, ela tende a ser desvalorizada. E a população ela irá sofrer muito com isso, porque elas precisam para agora, porque, como dizem muitos ditados, quem tem fome tem pressa. A população não pode esperar por vontade dos superiores. E elas estão sofrendo muito, e desde sempre, desde que começou principalmente essa industrialização crescente do capitalismo, em busca do lucro, que gera desordens e muitas mortes na população, inclusive entre essa população de comunidades tradicionais. Minha parte, acho que era isso. Agora nós iremos continuar a falar sobre o racismo ambiental. E é importante também a gente frisar que essas comunidades, quando sofrem o impacto de sair do seu local, quando são designadas, aliás, são arrancadas do seu local, elas sofrem como é que eu posso dizer? Elas têm a perca da sua identidade, da sua crença e da sua cultura. Porque não é levado em conta que ali naquele espaço tem uma geração, foi fundada uma geração. Então é muito importante a gente frisar o seguinte, que quando uma comunidade é instituída, é arrancada daquele local, é uma perca muito grande de suas raízes. Então, é importante a gente dizer o seguinte, que esse impacto ambiental causa um sofrimento emocional e físico, porque é um desgaste essa briga de ter que sair do local e tal. Aí, o que acontece? Quando a empresa ela precisa desse espaço, ou para exploração de minério, para qualquer outra coisa, e aquelas famílias são destituídas daqueles locais, vai embora ali aquela cultura também. E a perca de vínculos, laços, porque a comunidade, as comunidades tradicionais, elas vivem em núcleo familiar, todo mundo ali é junto, e quando se distanciam, quando são solicitadas a sair,
quer dizer, solicitado entre aspas, né? Aquele vínculo de amizade também se perde. Então, a gente tem que frisar e tem que falar também que há direitos fundamentais que garante a essas famílias um retorno físico e emocional de garantias. É muito bom, acho que é muito isso, sabe? Pensar nas perspectivas de direitos, eu acho que a gente consegue abarcar muito esse assunto e não somente pensar pelo lado desses povos tradicionais, mas pensar, assim, numa questão lógica, numa questão ambiental, numa questão humanitária, e, assim, dialogar com todos esses sentidos, né? Acho que é bem isso, meninas. E aqui a gente traz outra charge, e aí, como a crise climática afeta cada um de nós. E aí, eu vou ler a charge e depois a gente comenta um pouquinho sobre. Meu Deus, que calor! Posso ligar o ar? Vou. Sim, tá calor mesmo. Há mais de 30 anos, não... Ai, meu Deus, gente, é porque tá ruim para visualizar, viu? Vocês me desculpem, mas deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar. Sim, tá calor mesmo. Há uns 30 anos não era quente assim. Outra cena. Que horror! Nunca vi chover tanto. Aqui sempre choveu forte, agora tá pior. Moro nesse morro há 50 anos e perdi de novo minha casa num deslizamento. Vi alguém cortando as árvores e fazendo queimada para lá. Eles fazem isso há 500 anos. Então, acho que é uma ilustração bem forte da realidade, que aí a gente pode ver como diferentes grupos, em diferentes situações sociais, são afetados, né, pelas mudanças climáticas, pelos desastres ambientais, de certa forma. E aí uma perspectiva de uma pessoa que, por exemplo, eu estou sofrendo, mas eu tenho condições, vou ligar um ar e está tudo bem, meus problemas estão resolvidos. E aí, em outra cena, a gente já tem aí uma pessoa que vive à beira de um morro, já perdeu tudo em deslizamentos, só que vê cada vez mais essa crescente de deslizamentos e continua a perder suas coisas. E aí a gente vê no terceiro cenário, eu acho que essa questão até é muito clara, né? Que apresenta que parece uma tribo indígena, e aí eles fazem esse paralelo e demonstram que há mais de 500 anos eles veem isso dos homens brancos, né? Que é, por exemplo, a descoberta de um novo mundo, que onde os portugueses, onde um processo de colonização tira todos os seus direitos, tira todos o seu modo de vida e tenta empregar uma nova forma através de um capitalismo, que é importante a gente dizer isso, e, e são diversamente afetados, porque essas pessoas não respeitam seu espaço, invadem seus territórios, matam muitas das vezes os membros de sua comunidade. E é importante que a gente falar que a concepção de vida para diferentes povos tradicionais é diferente. Então, a concepção, por exemplo, dos indígenas de vida está muito ligada com a terra. A terra representa para eles espiritualidade, ancestralidade. A terra faz parte do ambiente que ele vive. Aí vocês se imaginam, por exemplo, algo que faz muito parte de sua vida ser tirada de você. Então, é uma coisa assim imensurável. É imensurável mesmo, porque assim, eu acho que enquanto, se eu fosse indígena, acho que se acontecesse isso comigo, eu ficaria isolado, né? Só ressaltando isso. Mas a gente vai trazer ainda a discussão mais para frente sobre isso. E aí a gente vai fazer agora, gente, uma contextualização, né, sobre o assunto. E aí eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, essa roda de conversa,
Se você já tinha ouvido falar sobre racismo ambiental, é importante a gente falar assim, quem tem o conhecimento do assunto, eu já vi isso na televisão, eu já vi isso sendo debatido no rádio, eu já vi na internet, então, de que forma, se você teve algum contato, já viu alguma matéria sobre, ou não tem nenhum contato. E aí, para isso, eu trago uma fala de Djamila Ribeiro, né, uma socióloga bastante importante para os movimentos negros, tem toda uma concepção contextualizada para a questão do racismo, e é importante a gente falar isso. E aí ela traz aqui, em um dos seus livros, O que é Lugar de Fala, ela fala mais ou menos isso. O lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas. E aí, muito se fala popularmente em lugar de fala. E o que a gente tem por lugar de fala? Lugar de fala a gente tem por aquelas pessoas que vivem aquilo que ele está tratando. Então, por exemplo, eu sou quilombola, a Jesuína também é quilombola. A gente tem muita propriedade, de certa forma, para falar das coisas quilombolas. Só que aí a gente precisa entender como que a gente pode levar o lugar de fala para uma discussão. Então, segundo Djamila Ribeiro, a gente tem a oportunidade de levar nosso lugar de fala de uma forma coletiva, não individual. Então, por exemplo, nessa discussão, eu posso trazer a discussão do meu povo de acordo um contexto não unicamente, exclusivamente meu, mas um contexto coletivo, né? É importante a gente dizer isso. E a importância das pessoas participarem. Mesmo, por exemplo, Jaque e Laura não sendo quilombolas, isso não permite que elas não tenham lugar na roda de conversa. Elas podem estudar sobre o assunto, elas podem ouvir, elas podem ter concepções, e desde que essa discussão seja uma discussão coletiva, né? Então é importante a gente dizer isso, que muito se fala no lugar de fala, que acaba sendo entendido de uma forma errônea, né, por todos. E aí temos um documentário que é o Quilombo dos Rios Macacos. Eu vou passar o documentário e aí a gente volta depois para a discussão. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Calma aí, pessoal. Deixa eu só ver aqui o que aconteceu. Problemas técnicos, né? Mas vai dar tudo certo. 1 minuto. A gente tem uma certidão reconhecendo que... Tá acabando vindo outro vídeo aqui. Deixa eu só abrir aqui novamente. Hoje, eu fui visitar o Quilombo Rio dos Macacos, parte da nossa história. E sabe o que aconteceu? A Marinha do Brasil proibiu a gente de ter acesso às famílias, chapa. Aí a gente teve que fazer da mesma maneira que nossos antepassados fez. Nós fugimos pelo mato e alcançamos nossos irmãos, certo? Sistema, filha da puta! Foda-se você! Foda-se você! A fúria negra ressuscitou pra frente, aê! Foda-se você! Foda-se sua mãe! Nunca eu reclamo! Foda-se você! Foda-se
O que está acontecendo é que a Marinha do Brasil está tirando a gente do local onde a gente mora há 200 anos atrás, é a geração de escravos. É de cortar o coração. Olha as velhinhas. Eu era menino, ia lá no Alto do Macaco pegar goiaba, essa gente já estava lá instalada, muito antes da Marinha. Disse Marighella, Elo, contra porcos e castelo, o povo tem que pode filmar bem, estou na mira de você mesmo para morrer em qualquer momento. Somos todos quilombos do macaco. Sou quilombo dos macacos. Também sou do quilombo Rio dos Macacos. Eu sou quilombo Rio dos Macacos. Eu sou quilombo Rio dos Macacos. Eu também sou de quilombo Rio dos Macacos. Eu sou quilombo Rio. Somos todos quilombo do Rio dos Macacos. Você pode tirar tudo das pessoas, mas quando elas entendem que elas têm direito, isso você não pode tirar. Esse é um filme de 2 horas, mas acho muito bom. Acho que quem quiser assistir, eu faço convite para assistir depois. Tem ele no YouTube. E a gente vê muito conflitos apresentados nesse filme. E de que forma isso acontece? O Quilombo do Rio dos Macacos, ele está situado na cidade de Simões Filho. Então, durante o documentário, as pessoas da comunidade falam que há mais de 200 anos eles estão nesse espaço. E aí, a partir do final, lá por volta da década de 70, começa um impasse com os militares. E aí os militares desejam aquele território e formam uma base naval ali, e aí se torna esse espaço de uma disputa política, né? E aí a gente tem, de um lado, o Exército Brasileiro, e de outro lado, com pessoas que viviam naquele território sem nenhuma agressão ao território, viviam em harmonia com o território, com métodos de vida baseados em subsistência, um método bem tradicional e de preservação à natureza. E aí, quando o exército chega, ele entende que aquele povo não deveria estar ali, e aí começa uma guerra de ocupação naquele espaço. E aí a gente pode trazer mais por final também essa discussão, mas é um documentário que vale muito a pena quem puder assistir, que assista. E aí a gente vai voltar agora para a nossa apresentação. Gente, desculpa, às vezes eu falo rápido, e aí se ficar confuso. E aí a gente queria saber, no geral, o que a sociedade entendia de racismo ambiental dentro de um contexto. E aí a gente fizemos um formulário através do Google e disponibilizamos esse formulário através do WhatsApp, por entender que seria de fácil acesso e que ele poderia ser amplamente divulgado e poderia extravasar além dos muros da nossa instituição. E assim fizemos, identificamos do que se tratava esse formulário, identificamos o componente e fizemos algumas perguntas à população no geral para saber de que forma ela tinha esse conhecimento sobre a temática. E aí foi onde conseguimos divulgar para um quantitativo bom de pessoas, né? E aí não ficou restrito também só a pessoas da universidade. Então a gente pôde ter as perspectivas de alunos da Universidade Federal da Bahia e de pessoas da comunidade externa do que elas entendiam ou já tinham visto sobre o tema. E aí a gente tem algumas perguntas que a gente vai colocar aqui, e lembrando que foi um formulário totalmente anônimo, a gente prezou pelo anonimato, por toda uma questão ética e tudo, o que a gente queria saber, de certa forma, era o contato que a sociedade, no geral, tinha tido com esse tema.
E aí você faz parte da comunidade acadêmica da UFBA como docente, discente ou servidor. 64,3% das pessoas disseram que participava, sim, da comunidade acadêmica da UFBA, né? E aí, um total de 45 pessoas. E aí, 25 pessoas não eram da comunidade da UFBA, então eram pessoas que não frequentavam a Universidade Federal da Bahia, e representa aí 37,7% da população no geral. E ao todo, tivemos 70 respostas, né, para esse formulário. E aí a gente aqui pergunta, você conhece ou já ouviu falar sobre o racismo ambiental? 29 pessoas, uma minoria, disseram ter tido contato, sim, com o racismo ambiental. E aí a gente tem 41 pessoas dizendo que nunca ouviu sobre o tema. Então aí a gente já consegue ter uma concepção de como esse tema é discutido em sociedade, o quanto ele é discutido em sociedade, e aí a gente consegue fazer algumas percepções através desses dados. E aqui você poderia descrever o que compreende ou o que pressupõe do tema, e aqui basicamente se a pessoa, mesmo não entendendo, o que ela entendia disso, né? E aí algumas pessoas, não foi somente uma, colocou assim, nem ideia. E o que isso representa? Que não tinha nem alguma percepção, não conseguia nem formular a partir de conhecimentos de vida, algo sobre. E aí a gente tem cerca de um quarto dos participantes afirmando isso, essa afirmativa. E alguns, mesmo não sabendo do que se tratava, arriscaram. E aí a gente tem, por exemplo, uma resposta, uma vertente de xenofobia. Então, essa pessoa entendeu que o racismo ambiental se tratava de uma vertente de xenofobia. E aí aqui a gente já tem outro paralelo, que é de pessoas que sabiam da temática e que responderam a nossa pergunta. E aí algumas pessoas, mesmo dizendo que já tinham visto falar da temática, colocaram, eu acho. Então, a gente ouviu muito isso também. E aí, por exemplo, abre aspas, acredito que tem a ver com negros em algum ambiente que os racistas acham que eles não podem ocupar. E aí algumas pessoas vão bem assertivas em suas afirmativas. É um termo utilizado para se referir ao processo de discriminação de que populações periferizadas ou compostas de minorias étnicas sofrem através da degradação ambiental. E aí a gente tem uma afirmativa que eu acho assim muito assertiva. Mesmo a gente não tendo muita essa discussão acerca das periferias brasileiras, né, como racismo ambiental, a gente tem a presença de racismo ambiental nas periferias, nas comunidades, nos morros, nas favelas, e acho que a gente precisa levar esse debate, como que isso se deu. Porque, por exemplo, mais de 300 anos de escravidão, né? Um país que escravizou a população negra aí por um bom tempo, e aí, quando ocorre a libertação dos escravos, como que essas pessoas que antes eram forçadas a trabalhar inseridas em sociedade. E aí, por exemplo, a gente tem, hoje você não é mais escravo, procure seu rumo e vida que segue. E aí, de que forma o governo, a sociedade, inseriu essa população na sociedade? Não inseriu.
E aí que a gente tem a formação de comunidades quilombolas, que muitas já existiam, outras foi formada a partir disso. A gente tem o aglomerado de negros em morros, né, formando as favelas, as comunidades como um todo. E aí a gente tem que se fazer essa discussão. Então, que oportunidades esses grupos étnicos tiveram a partir de um processo abolicionista? Então, é bem isso. Acredito que a população periferizada tem muito a se discutir nisso. Porque, por exemplo, a gente vê, por exemplo, um alagamento acontecendo, de certa forma, como um todo, nas grandes cidades. Mas quem sofre mais esses alagamentos? Por exemplo, quem mora à beira de encostas, quem mora em lugares baixos, que não tem sequer uma drenagem de água e que vê suas casas inundadas? Essa é a pergunta. Então, assim, acho que a gente precisa fazer, afirmar, discutir como o ambiente e toda essa forma de discriminação está intercalada. E aí a gente faz esses paralelos. E aí eu vou continuar aqui, que eu trago algumas outras falas que foram ditas no formulário, e aí algumas pessoas trazem, por exemplo, racismo ambiental, ao meu ver, pode ser definido como a ideia de superioridade de determinada raça sobre outra, particularmente sobre os povos indígenas e ribeirinhos. Outra pessoa, entendo ser tudo aquilo que envolve o racismo de grupos, de colegas de trabalho, escola, clube, que tratam outras pessoas por inferioridade profissional ou mesmo social. E aí essa pessoa entende, por exemplo, que o racismo ambiental não está ligado diretamente com o meio ambiente, mas, por exemplo, o ser humano em suas relações com outras pessoas, né? E aí são perspectivas assim diversas que a gente pode depreender através dessas respostas. E aí a gente colocou alguns grupos étnicos, né? E aí a gente perguntou se quais deles a pessoa acreditava que esse grupo sofria os impactos do racismo ambiental. E aí, das 70 respostas, 62 pessoas, por exemplo, afirmaram que os ribeirinhos, que os indígenas eram afetados pelo racismo ambiental. 64 pessoas das 70 responderam que os quilombolas eram afetados pelo racismo ambiental. E aí a gente tem, por exemplo, as quebradeiras de coco, Babaçu, como 31 pessoas dizendo que elas sofriam racismo ambiental. Era uma questão de múltipla escolha, você poderia selecionar um ou até mesmo todos. E aí, por exemplo, aí a gente percebe que a temática, ela é meia que não amplamente entendida, né? Por exemplo, eu entendo tudo bem que um indígena sofra racismo ambiental, mas e a quebradeira de coco Babaçu? Ela também sofre racismo ambiental? Sim, muitas das vezes sim. E aí o que acontece, por exemplo, dentro de um contexto social, de suas relações no meio, por exemplo, ela está lá no seu território, fazendo a coleta de coco, e aí acontecem algumas ações por meio das entidades públicas que a proíbem de fazer essa coleta. Ou então ela é tirada desse território para dar espaço a um processo de agricultura, né, do agronegócio. Então, isso é uma forma de racismo ambiental? Sim, ela está sendo afetada. E de que forma que isso a afeta? E aí são pressupostos que a gente pode
depreender através do estudo, né? E através de ouvir essas pessoas, mas, de certa forma, o que fica aqui é que a gente tem essa compreensão de que grupos étnicos, principalmente tradicionais, sofrem sim o racismo ambiental, de formas diferentes, porque a forma que um indígena e um quilombola vai sofrer o racismo ambiental é em contextos diferentes. Pode ter até uma similaridade aí, mas aí a gente tem que analisar ponto por ponto e destacar elementos que diferenciam essa discussão. E aí agora a gente vai ter como combater o racismo ambiental através de Jesuína. Então, gente, nós montamos essa apresentação baseado em referenciais teóricos, pesquisas, artigos, e também em conhecimento de senso comum e através desse formulário. É importante a gente destacar isso, que a gente trouxe referenciais teóricos para afirmar o que a gente está dizendo aqui no momento. E nesses referenciais teóricos, eu achei interessante trazer para vocês o conceito de direitos fundamentais e de justiça ambiental. O que seriam esses direitos ambientais? Os direitos ambientais é um conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade por meio de proteção contra o árbitro de poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana. É garantia, nossa garantia, os direitos fundamentais nos garante, nos resguarda de alguns direitos para sobrevivência de vida mesmo. É importante a gente saber que a gente tem esses direitos resguardados. E é importante também a gente saber um pouquinho de justiça ambiental. O que seria justiça ambiental? Justiça ambiental, trazendo aqui para a realidade, pode ser entendida como uma expressão da desigualdade social na apropriação do ambiente e de seus recursos. Então, o que a justiça ambiental ela vem fazer? Ela pode ser uma medida que permita avaliar como vive uma comunidade, as condições de saúde que estão diretamente relacionadas à situação da comunidade, ao seu entorno, a exposição ou não de afluentes industriais, poluição visual sonora. A justiça ambiental, ela faz esse contato de verificar como é que anda a saúde das pessoas que vivem na favela, né? Como é a poluição naquele momento, naquele local, naquele espaço, a poluição do meio ambiente, dos rios poluídos, porque a gente sabe que tem esgoto, ali passa esgoto, né? E também para resguardar as vidas das pessoas que moram perto de lugares que podem ser, como é que se diz, né? Que podem ser sofrer uma erosão e um deslizamento. Então, a justiça ambiental ela faz esse contato de verificação. É importante a gente saber que no Brasil existem algumas leis constitucionais que é dada para a gente, para nós, né, para a população, para o ser humano, de combate ao racismo ambiental. E é importante ressaltar o que Isaac disse no momento, que a melhor alternativa, uma das melhores alternativas é o reconhecimento do tema, é o reconhecimento da existência do racismo ambiental. Porque quando você tem esse reconhecimento, você tem esse contato, e você é impactado, você pode agir para combatê-lo. Dadas as possibilidades de combate, de acordo com algumas leis, como eu disse aqui, né,
A gente tem a metodologia da educação no processo de gestão ambiental, criada pela antiga Coordenação Geral de Educação Ambiental, IBAMA. A gente também tem os regimes de cogestão ou a gestão participativa das unidades de conservação, possibilidade aberta pela Lei 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, da conservação do meio ambiente desses espaços, né? O Plano Nacional, o Plano Nacional Estratégico de Áreas Protegidas, o PNAP. Eu acredito que aqui muitas pessoas conhecem esse plano, porque ele é muito importante. E outras alternativas, como a valorização dessas terras indígenas, das terras quilombolas, a valorização da qualidade de vida das pessoas que vivem em vulnerabilidade, em vulnerabilidade, em favelas, onde tem uma erosão que pode, né, a gente vê muito frequentemente deslizamentos que, em períodos de chuva, às vezes, né, soterram boa parte de casas. Então, é interessante a gente saber isso, mas mais interessante ainda é fazer valer essas leis, porque não adianta sabermos que tem leis e essas leis não foram praticadas e não forem colocadas em práticas pelas empresas. As empresas estatais, né, elas podem agir dessas leis para na valorização do trabalho e também no cuidado, né, para aquelas pessoas que vivem naquele trabalho não sejam atingidos. E também para as pessoas que moram perto de rio e tal, resguardar aquela nascente para não poluir, e para as pessoas terem uma condição de ter água potável, ou até mesmo viver da pesca, porque em várias comunidades tem um rio, mas o rio é poluído e não pode ser usado. Então é muito importante a gente destacar esses pontos. E aí, sobre isso, eu vou fazer um comentário que a efetivação das leis, né? Acho que é muito importante a gente falar disso, porque a gente tem leis, e aí essas leis estão sendo garantidas, essas leis chegam aos territórios, essas leis são respeitadas, porque, por exemplo, a gente tem algumas políticas, a gente tem algumas concepções, e aí a gente entende como o território indígena uma área protegida, não só protegida pelo próprio governo, mas a gente tem que entender que o índio, peço desculpas pelo termo, mas as etnias indígenas, ela está dentro desse espaço, só que ela não está degradando esse espaço. É um espaço que ela vive em forma de subsistência, protegendo e guardando aquele espaço como um todo. Como a gente já disse, faz parte da vida dele. E aí, o que a gente tem? Muitas das vezes, é muito comum a mineração que chega dentro desses territórios e começa uma disputa geográfica, e muitas das vezes esses povos indígenas são postos para fora do seu território, ou quando não são postos para fora, sofrem uma ação do próprio governo, né? Uma ação institucionalizada que fala que aquele indivíduo não pertence mais àquela área porque tem outros projetos para aquilo. Por exemplo, quando vai fazer uma inundação de uma área para fazer uma hidroelétrica, aí tem uma reserva indígena, uma área indígena, o governo não vai, conversa com os indígenas, conversa, entre aspas, fala assim, a gente precisa dessa área para fazer uma série de melhorias governamentais, isso e aquilo outro, dá um monte de motivos, e despeja essa população do seu território. E aí é importante a gente salientar que esses povos não são contra, por exemplo, a uma hidrelétrica, mas que seja repensado, por exemplo, essa hidrelétrica tem que ser no meu território?
isso é levado em consideração. Então, por exemplo, dentro do processo, por exemplo, das construções de diversas hidrelétricas, dentro do clima da mineração, é o que a gente mais vê, essas comunidades tradicionais sendo afetadas por um projeto político que temos que falar capitalista, que visam os lucros. Mas, de certa forma, como somos impactados pelo meio ambiente à nossa volta. Então, foi o que a gente falou no começo. As mudanças climáticas a gente está vendo aí. Só que cada pessoa, cada comunidade, seja ela por ser culturalmente diferente, seja ela por ter condições econômicas diferentes, sociais diferentes, vai sofrer com esse problema diferentemente. Então, por exemplo, um rio poluído. E aí eu pergunto para vocês, um rio poluído, ele serve para uma tribo indígena se manter enquanto comunidade ali? Eu acredito assim que não, porque o rio para ele não está só relacionado, por exemplo, à pesca, que é uma das coisas fundamentais, mas o rio tem toda uma questão de ancestralidade, tem toda uma questão assim de vida. Então, assim, as águas fluem como algo não somente material, a partir de uma perspectiva, por exemplo, de uma população com consciente de entendimentos racionais eurocêntricos, né? E aí a gente tem que depreender isso. E aí o que a gente vê muito, por exemplo, no território, mineradoras entram dentro de comunidades quilombolas, começam a tirar minério, e o que acontece? A gente tem uma deteriorização da comunidade como um todo, casas começam a rachar, essas pessoas são obrigadas a sair do seu território, porque, por exemplo, a força. Porque quem vai ficar dentro de uma casa rachada, prestes a cair? E aí você vai fazer assim, faz outra, isso, aquilo. Aí você vai fazer outra e vai acontecer os mesmos problemas. E aí o que acontece de certa forma? Você é forçado a sair, não porque você quer, mas é uma questão social que se perpetua para que isso aconteça. E aí a gente também tem que falar que esses povos, na sua maioria, acho que todos, né, eu me atreveria a dizer todos, estão dentro desses espaços, no meio ambiente, não como degradador, eu não sei se acho que esse termo mas assim, não como agente de degradação ambiental, mas como pessoas que protegem o meio ambiente. Então, a gente percebe muito isso, que quando a gente tem uma quebradeira de coco, ela vai e retira os produtos do coqueiro, mas ela não degrada aquele pé de coco, ela protege toda uma biodiversidade que existe naquele espaço. E aí, essa é a questão que a gente precisa se falar, que os povos tradicionais são vistos como algo, não sei, eu não falo nem pejorativo, mas como algo muito, me ajuda, meninos, mas como algo fantasiado, né, pela nossa própria história, por exemplo. Os indígenas, eles têm modos de vida, assim, rupestres, e tal, que e deixa eles na deles, mas não gente, é toda uma concepção de mundo que ele tem. Então, a pessoa está ligada ao seu território, a pessoa está ligada aos seus modos de vida, ao seu conhecimento. Na verdade, Isaac, é por uma crença desvalorizada, sim, é pela desvalorização do conhecimento, né, que os indígenas, os quilombolas e outros povos têm a desvalorização das suas crenças, que tem que ser respeitado e valorizado e conhecido pelos outros, né? Isso, é muito isso mesmo. E aí a gente tem que conhecer sobre o tema, discutir sobre o tema, porque eu acho que a gente carece muito disso.
E aí, aqui a gente, por se tratar de uma disciplina de educação ambiental, a gente provoca isso, né? A mudança de consciência e o debate de novas temáticas. E aí, por exemplo, pensar em como eu posso mudar a minha realidade. Por exemplo, muitas pessoas moram próximo a uma padaria, mas para sair de casa tem que pegar um carro e ir nessa padaria, sendo que ela poderia ir a pé. Então, que mudanças de vidas a gente propõe para a sociedade? Então, assim, eu pegando um carro e indo ali, por exemplo, tá tudo ok para o meio ambiente? A gente tem que entender que não tá tudo ok para o meio ambiente. Esse carro, ele vai produzir uma série de poluentes que vai degradar o meio ambiente. Isso vai afetar diretamente a mim e a todo um contexto falando, né? Então a gente tem que entender isso, que vai entender, por exemplo, vai afetar a mim, vai afetar o quilombola na sua comunidade, vai afetar o indígena em sua aldeia, e é importante a gente trazer esses debates. Então, acho que o racismo ambiental vai muito além dessas discussões, mas foi o que a gente conseguiu abordar aqui, e aí eu deixo aqui aberto para as meninas, se elas quiserem fazer alguma contribuição. Assim, é um pouco difícil falar desse tema e não lembrar do tema da redação do Enem desse ano, né? Que foi os desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais no Brasil. E é interessante porque o racismo ambiental, esses povos, todos eles sofrem, mesmo que seja de uma forma diferente, eles sofrem o racismo ambiental. Então, é algo que liga todos esses povos. E é um impedimento para que haja valorização desses povos. Porque não tem como você valorizar uma pessoa que você tira tudo que ela tem, você tira a essência dela. Então, isso não é valorização. Então, é muito importante que haja essa valorização, que haja o conhecimento sobre o tema, já que poucas pessoas conhecem, inclusive eu não tinha conhecimento desse tema até a realização desse trabalho. Então, é muito importante que as pessoas saibam o que é, e saibam que é um impedimento para que essas pessoas, esses povos, essas comunidades sejam valorizadas. E é isso, gente. E aí a gente traz uma imagem aqui, e acho que é bem isso, sabe? O Brasil é muito diverso, a gente precisa entender isso. O mundo é diverso, mas dentro do nosso país, gente, a gente tem uma diversidade tão grande, né? Indígenas, ribeirinhos, catadoras de coco, quilombolas, e todos esses povos fazem parte da nossa sociedade. A gente precisa entender isso, que, por exemplo, o indígena, ele vive de uma forma diferente, mas ele não está isolado em sociedade, ele faz parte da nossa sociedade. É importante a gente, por exemplo, entender isso, compreender isso, que o quilombola, por uma série de fatores históricos discriminatórios, está ali com seu modo de vida baseado em sua tradicionalidade, não porque ele quer se vitimizar daquilo, mas sim porque ele é um contexto dele, é uma forma dele se manter presente, que é uma forma dele estar ali pelo seu processo todo histórico. Então, assim, a gente precisa, sobretudo, valorizar a diversidade que a gente tem nesse grande Brasil. E aqui aí o nosso obrigado é um viva aos povos originários, os povos tradicionais como um todo. E acho que a gente conseguiu abordar o que a gente tinha proposto, e aqui a gente tem as nossas referências, mas, no geral, é isso. Eu gostaria de agradecer as meninas pela apresentação, peço desculpa se eu falei rápido demais, se teve alguns cortes, acho que o estudante às vezes fica um pouco nervoso, e acaba isso fugindo um pouco do controle, né? Mas, no geral, eu faço uma avaliação que foi uma roda de conversa muito agradável, muito construtiva, e agradeço às meninas.
Também agradeço a todos e espero que façam um bom proveito desse conteúdo e que alcance, né, que alcance a comunidade, a nossa população, a nossa cidade. Gente, muito obrigada.